Dessa vez eu não chorei e eu não borrei maquiagem. Menos mal. Menos mal. Eu amo essa música, eu acho que ela tem tudo a ver com o autismo, com essa coisa de realmente estar lado a lado. É, exatamente. Acho que tem tudo a ver, tudo a ver. Tinha a Gisele da AMA, mandou um beijo pra vocês. A Gisele esteve lá em casa. Ela esteve lá? Que legal. Visitar. Ela até comentou sobre palestra, eu falei pra vocês também, né? Sobre uma palestra em Balneário, é só chamar. Deixa eu ver. A Júlia e Eduardo Ramos disse que essa música toca o coração. Eu sou suspeita, porque eu amo essa música. A primeira vez, assim, que me tocou realmente, que eu já tinha ouvido essa música outras vezes, mas foi quando o Marcos cantou no seminário. Eu achei, assim, que foi perfeita pro evento. E cada vez que eu lembro do seminário, de como foi especial, quanto foi bonito. Então, assim, pessoal, a gente vai começar falando um pouquinho do que mudou de abril pra cá, de março, né, que foi quando a gente se conheceu pra cá, e depois a gente já entra nas perguntas, tá? E aí podem mandar pergunta aqui também no Facebook, que ele vai tentar responder tudo ao vivo, porque já tem bastante pergunta. Então, assim, a gente se conheceu em março, né? Depois teve o seminário, e depois do seminário teve o programa Encontro, né, que vocês foram. Como é que foi essa experiência? Olha, foi uma experiência bacana, porque a projeção que tem o programa Encontro, né, a gente pôde ir lá para falar do autismo, foi uma história, como se chama em televisão, né, relativamente grande, o tempo dado, né, sabes que em televisão tempo é dinheiro, então é tudo muito cronometrado, e nós tivemos a sorte, ou tivemos a bondade da realização do programa, ou o privilégio, também se quiser colocar dessa maneira, de o autismo ter entrado na grade com tanta veemência naquele dia, porque se vocês notarem, grande parte do programa naquela ocasião foi sobre autismo. Exatamente, verdade. E aí tu pensas, né, quantas pessoas foram, até tem um vídeo de uma pessoa que me segue lá no canal, em que a filha dela é autista moderada. E aí, quando eu comecei a falar, ela começou a ficar feliz, estereotipar bastante, e abraçava a televisão, queria beijar a televisão, porque lá dentro tinha um autista falando. Que na verdade eu acho que eles sentem essa energia. Pode ver pelo Rafa. O Rafa, quando o Marcos chegou aqui, eles vieram para o aniversário da minha filha, tá? E aí, quando o Rafa viu ele, né, já olhou para Arlete, o Marcos saiu de perto e já foi perto do Marcos. Então, assim, feliz da vida. Então, eu acho que eles se reconhecem, sabe? Eles sentem, tipo, tem alguém me representando de verdade. E eu acho que essa porta que o Marcos abriu, queira ou não, para falar de autismo, ter o canal no YouTube é extremamente importante. Quer água, Marcos? Sim. E eu acho que essa repercussão foi legal, sabe? Principalmente por ser no estado de Santa Catarina, né? Que a gente queria que, se bem que tem o Rodrigo Tramonte também, que faz um trabalho legal, mas é uma forma de realmente trazer mais informação para a nossa região aqui também, sabe? Como o Marcos costuma falar, em livros, o nome técnico tem, mas o bom é ele passando porque passou e ainda passando, claro, né? Ele chegar e conseguir transmitir isso. E verbalizar o que ele sentiu, que isso é... Então a gente percebe, eu tenho acompanhado bastante, assim, não estou respondendo não, eu deixo ele responder porque eu acho que os pais querem saber dele. Sim, no sentido dele. Mas é bom o contraponto dos dois, porque tem a tua visão de como tu te sentia e ele de como se sentia. Mas eu vejo assim que as perguntas são para ele, direcionadas para ele mesmo, né, no canal dele. Então eu deixo ele para ele resolver mesmo, mesmo porque ele é mais inteligente do que eu, ele sabe colocar melhor as palavras do que eu, né? Mas é bastante interessante assim a procura de pais por uma esperança. Exatamente. Né? Eu sei por mim, assim, quando eu conheci vocês, conheci o Marcos pessoalmente, é libertador. Essa acho que é a palavra, é inspirador e ao mesmo tempo libertador, porque tu diz, nossa, eu tô no caminho certo. Sabe, do sentir que realmente é uma forma de ver o mundo diferente, mas não tem nada de tão, não é que não seja preocupante algumas coisas, porque a gente não tem como evitar, mas nos tira aquele peso, aquela coisa de, nossa, eu tenho que fazer tudo assim, cronometrado, certinho, uma corrida contra o tempo e eu não posso respirar, porque eu preciso fazer para ontem. Na verdade, basta tu confiar,
fazer o teu melhor que vai, né? Com certeza. Ser Até quem assistiu o Fantástico domingo, Eu não vi. foi assim, espetacular, eu não tive como não me emocionar. Tem uma Pará, né, filho? É uma escola do Pará, uma associação, eles estão trabalhando exatamente com o método que nós trabalhamos com o Marcos. Foi emocionante ver no Fantástico, se alguém conseguir buscar a Que matéria. legal, eu não cheguei a ver. Eu não vou lembrar, associação... Como é que é, Marcos? Me ajuda? Não Mas sei, é vou lembrar ligado agora. ao autismo ou a várias Ao todo, deficiências? né? Porque assim, ó, Porque, na lesão verdade, cerebral. abrange tudo. Verdade. Pela lesão cerebral mesmo, né? Então eles têm uma associação lá e com voluntarismo muito legal. Assim, foi chocante. Eu fiquei emocionada porque eu pensei, poxa, até tentei entrar em contato de novo com a Globo, pensei assim, poxa, seria super interessante que o Marcos agora fosse lá e desse o depoimento, ó, estou aqui, foi o método que foi feito comigo e deu certo. É verdade. Sabe? É Mas verdade. eu não consigo ter contato com eles, sabe? Eles são meio... Acho que eles fecham, meio fechadinho. Mas eu tentei ir assim para tentar mesmo, sabe? Para divulgar esse trabalho. O que é bom tem que ser mostrado, Exato. sabe? Outra coisa que eu queria perguntar, como a gente já teve aqui o Nicolas também, que é filho da Anitta Brito, do Alexander Salles, eles estavam falando sobre a questão de viagens, quando vão palestrar, que tem essa questão da adaptação, de ter uma programação. Como é que é isso, tanto para a tia Alete, para essas viagens, como para o Marcos? Como ele se sente? Porque agora eles não estão mais só em Santa Catarina, tá? Muito é bom. Rio Grande, teve Rio Grande, Rio de Janeiro, Vai ter agora Mato Grosso, semana Mato que vem nós Grosso. vamos para Mato Grosso. Bem Olha, bacana. que chique! Mas o intuito é o mesmo, né? É mas, assim, justamente levar informação. Eu não tenho percebido diferença, mas um cuidado que eu sempre tenho bastante grande. Levo para o Marcos, está tudo bem? Podemos marcar, tipo, para vir aqui hoje. Filha, domingo, tudo bem pra gente ir no aniversário? Pra ti? Não, tá bem, mãe, tudo bem, tranquilo. É tranquilo pra gente, nós vamos para o Rio Grande, vai ser 8 horas dentro do carro. É tranquilo pra ti? Vai dar legal? Não, vai dar tudo bem, mãe, tranquilo. Então, quer dizer, graças ao bom Deus, ele tem também ajudado, que Marcos, de momento, nós não tivemos problemas assim, ele tem se adaptado bem legal. E a questão de dias tipo, fora de casa, tipo, 3, 4 dias é tranquilo também. Ou o ideal é menos? Não, é tranquilo, assim, nós ficamos 3 dias lá, né? Mas foi muito tranquilo, foi bem puxado, porque todo mundo queria conversar, todo mundo queria, mas eu sempre tomei esse cuidado, eu mais sou fiscal, né? O Orlando faz o ponto de... Então eu vejo assim, Marcos agora eu estou percebendo que ele está cansado. Então eu vou lá, converso com ele, filho, tu queres ir para casa, descansar um pouco com o pai? A mãe fica aqui, depois vocês voltam. Aí esse meio campo a gente faz, né? Acaba fazendo. E tem dado porque certo, na verdade em eventos, coisas assim, o foco foi todo em cima. Aí todo mundo quer abraçar. Eu adoro abraço, né, Marcos? Não, mas eu já tenho se acostumado, tô até com medo, porque tá gostando bastante já. E a tua depoimento? É exatamente isso, é que às vezes as pessoas ficam tão em cima depois do evento, né? Todo pós-evento se vê que é assim, né? E aí eu aperto a mão de uns, né? Aperto a mão de outros, mas tem sempre quem queira abraçar, quem queira depois conversar mais e mais. Aí que eu acabo fazendo, nós vamos pro hotel, eu e meu pai, eu fico lá um tempo, nem que eu ficar fazendo nada, ficar no hotel mesmo, num silêncio, num lugar assim previsível, né? E depois eu volto. Foi o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Eu estive lá em Cruz Alta e queriam conversar comigo, falar, abraçaram, tudo. Nós até estamos pensando em ano que vem abrangir mais cidades lá do Rio Grande do Sul. Tem um trabalho bastante avançado em divulgar o potencial da pessoa autista. Verdade. Bem legal. Tem a AMACA, por exemplo, a Associação dos Amigos do Autista de Cruz Alta. Aí tem a ação do mesmo nível lá em Santa Bárbara, Santa Rosa do Sul. São cidades que querem ter o meu testemunho lá, o que eu faço nas palestras, né? É evidenciar esse potencial. Exatamente. Mas e para contar isso... o que tu passou também, porque a gente se espelha muito nisso. Até para que a gente consiga ter um olhar diferenciado.
Uma coisa que essa outra família faz e que eu acho que seria legal é fazer um tour pelo Brasil. Ah, a gente vai fazer tipo 2 meses um tour pelo norte. E aí abrir palestras para lá. Porque daí abrange mais cidades e vocês já vão estar nessa região. Fica legal, que nem eles fizeram agora em... Foi agosto, eu acho. Em agosto, julho ou agosto. Que eles estiveram aqui e aí eles estavam fazendo um tour pelo sul do Brasil. Eles moram em São Paulo, então eles vieram para o Paraná, para Santa Catarina, para o Rio Grande e depois voltavam. Então acabava que, né, ajudava bastante. Para vocês talvez seja interessante. É que a gente está só no início ainda, a gente tá Vai meio, longe, né? vocês vão ver. Mas queremos ajudar, sim. E mesmo porque Marcos também está estudando, todo dia eu pego ele estudando e tal. Ele participa da rádio também, também, né? mas assim, ó, a qualquer momento a rádio também a gente tem conversado, né? Se ele precisar deixar da rádio para ele entrar mais, se aprofundar mais na palestra, que eu penso que é o que ele quer. É o que ele gosta? Que ele gosta também, e de repente, quem sabe, né? É interessante, é interessante. E deixa eu só ver aqui o que mais tem de perguntas. Agora a gente vai começar a responder. Deixa eu só olhar o que o pessoal tá mandando aqui, porque tem um monte. A Fátima, de Quanti. Manda um beijo pra ela, pra Fátima. Um beijo, Fátima, pra ti. Beijo, Fátima. Tem nos A gente ajudado adora bastante, ela. com certeza. Direto da Holanda, né? A Karina Santos Peloso queria vocês em Passo Fundo. Queria, não quer mais? Não quer? Precisando, fazemos contato aí com... No final da live, a gente vai botar os contatos dele ali. E tem o canal no YouTube também, né? Que é o Diário de um Autista. O Diário de um Autista. E essa live e outras que a gente já fez, o Marcos vai levar em pendrive, depois vai disponibilizar também. Aí também tem bastante pergunta. Na primeira a gente respondeu um monte de pergunta, né? Foi 1 hora e pouquinho também. Deixa eu ver aqui. A Fê Marins, mãe do Bernardo. Conhecemos. Um beijo, Fê. A Vanessa diz que fica muito feliz com toda a repercussão que a história do Marcos está ganhando e tenho certeza que muitas famílias estão sendo beneficiadas, e sem dúvida. Um trabalho lindo. Obrigada, A Vanessa pelo apoio, Vanessa. A Vanessa a gente pode dar um oi até daqui, porque ela mora no outro prédio, é só dar um tchau aqui, ela consegue ver a gente. Vai na janela, Vanessa, que a gente dá um tchau aqui. Mas enfim, o apoio de todos vocês, né, é muito importante. Eu sempre digo isso lá no canal e não vou deixar de dizer que uma palavra amiga motiva a gente a fazer esse trabalho e a acreditar mais cada vez no potencial que a pessoa tem. É verdade. Deixa eu botar aqui. Peraí, tá vindo um monte de pergunta de uma vez só. A Luciana Zazik disse, muito bom aprender sempre com vocês, pessoas de luz. Beijo! A Lilian Paixão, de Macaé, Rio de Janeiro. Precisa de vocês ali também. Também querem vocês lá, ó. Vamos conversando, vamos entrando em contato depois, nós vamos, né, passar. Com certeza. A gente pode sentar para conversar dessas possibilidades. Deixa eu ver quem mais aqui. Ó, Roberta, agora o teu sobrenome eu não vou saber falar. Só se o Marcos souber. Marcos, deixa eu vem ler. aqui pertinho. Roberta Pavlovich. Pavlovich. Outro nível. E olha que eu não falo polonês, eu deduzi porque eu pesquisei em algum dicionário que esse sobrenome se pronuncia assim. Que bacana. Eu não sei. Ela disse que quer vocês em Ribeirão Preto. Ó, todo mundo tá querendo Marcos. Opa. O que eu fiz aqui? Ó, vem pro Ceará. Alguém colocou. Gente, eu já vou voltar ali, porque assim, agora eu vou pegar aqui algumas perguntas que o pessoal mandou. Porque se eu ficar olhando a live, eu não vou conseguir responder. Ele não vai conseguir responder tudo aqui. Então, vamos lá. Quem tiver alguma pergunta específica, manda na foto nessa publicação que eu fiz no Face. Então, vamos lá, Marcos. A Gisele é aquela mãe do Pedro, pequenininho, ela estava em Gaspar também comigo. Ela pediu sobre o sono do Marcos, se ele tinha ou tem distúrbio do sono. E o que tu fez?
porque ali na casa dela, no caso, mesmo com a melatonina, tem dias que o Pedro não está dormindo bem. Chegou a tomar? Não. Marcos sempre dormiu bem. Sempre, desde bebê. Mesmo assim, ele passando pela fase muito doente, ele era, né? Pegava muita pneumonia e tal, mas sempre dormiu bem. O meu remédio era sonoterapia. Que é a conversa. Exatamente. Então, assim, nunca dormiu no colo, balançando, como as mães costumam fazer. Chegava o momento dele dormir, eu colocava ele no berço e, Marcos, agora é o momento de tu dormir, porque o pai e a mãe também estão cansados. Tá? Sempre dava essas informações, eu acho que é o remédio. Eu também sou prova disso, porque assim, a Leti fala em sonoterapia, eu falo em terapia de sono, mas é tudo a mesma coisa. Isso. Que é conversar com a criança dormindo. A criança, quando ela está entrando no... aqueles 10, 15 minutos que pegou no sono, a gente começa a conversar. E realmente isso ajuda bastante. Tanto para acalmar, para todos os desafios, para todos os desafios. A gente usava para todos os desafios. Eu também faço isso com eles aqui. Então a gente colocava, até era interessante, porque a gente escrevia a mesma frase, colocava na cabeceira da cama dele. Legal. E música também, né? Tu usava. Eu também uso bastante música. Música clássica de preferência. Que é uma das melhores. Isso. Né? E aí, ultimamente, isso até... Eu fiquei meio assim para defender o não uso de música clássica, mas tem vários documentários. Muitos. Até feito experiências com água. Eu não sei se tu já viu. Com plantas. Que legal. E tem com arroz também. O crescimento das plantas, ele foi favorecido de alguma maneira com a música clássica. Interessante, porque trabalha outras áreas do cérebro, é muito interessante. A música, ela é uma das únicas artes que ela trabalha os dois hemisférios do cérebro por igual, né? Ela estimula ao mesmo tempo o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E a música clássica, ela tem um tipo de som que ele não é tão forte, mas ele também não é tão fraco, porque o que acontece? Eu não sei se tu tens essa informação, Eu li bastante sobre isso, mas eu prefiro que tu fale. Tu fala melhor do que eu. Um documentário, eu vou até referenciar para vocês, é um documentário da rede britânica BBC. Fazem ótimos documentários, mas tem um sobre a música clássica. Ele fala que as ondas de frequência da música clássica, elas conseguem agir numa camada mais profunda. E se for uma onda mais forte que aquilo, ela pode até causar algum dano. De alguma maneira, uma música muito alta, por exemplo, e a música clássica, ela tem uma dinâmica, uma relação entre altos e baixos e os médios também, que são as frequências que a gente tem na música, né? E ela tem essa dinâmica melhor de todos os tipos de música. E desde pequenininho tu sempre gostou muito de música? Isso. Sempre se interessou por música? Mesmo quando ele não falava ainda, que a previsão era dele não vir a falar, a gente aprendeu essa técnica e a gente colocava. Então, na época era fitas cassetes e a gente colocava o relógio a despertar para ir lá e virar a fita. Que legal. Então, a gente deixava a noite inteira praticamente com a música clássica tocando para ele. É engraçado até, porque assim, o Rafa, logo que a gente... Porque assim, eu sempre fiz essa terapia de sono, a sonoterapia, com os meus outros filhos também, com a Letícia, com o Guilherme, qualquer desafio que tenha, eu ia e conversava. Só que o Rafa, quando a gente teve o diagnóstico de autismo, eu peguei o gancho e o foco do autismo para conversar com ele dormindo. E eu comecei, como no começo eu chorava, eu não conseguia falar, dava um nó na garganta, o que eu fazia? Eu escolhia, selecionava músicas que falassem o que eu queria dizer para ele. Porque não adiantava só eu colocar a música clássica, porque eu precisava verbalizar isso que estava aqui. E o Rafa começou a se comunicar através de música, até hoje. Naqueles momentos de crise, ele pega e coloca uma música. Aí tu pergunta pra ele, é isso que você quer me dizer? Aí ele fala, yes, you see, né? Aí eu fico naquela, né? Sim, agora a frase assim. Lá em casa foi muito, muito importante. Ainda é. Sim, e essa parte de comunicar verbalmente pela música, ela é muito interessante, porque dos instrumentos musicais, a voz humana é a única que consegue despertar a emoção das pessoas. Exatamente. Eu acho que é a melhor forma de se comunicar. Isso são palavras de um dos melhores guitarristas do mundo, né? Um cara se chama Joe Satriani. Quem gosta de rock and roll, música instrumental, sabe de quem eu estou falando. Ele fala que um instrumento pode ter várias utilidades e a voz humana não tem tantas assim.
né? Mas a voz humana consegue chegar no outro ser humano. E é o que também falas. Exatamente, que trabalha justamente a questão da empatia e o sentir mesmo, né? Que eu acho que a emoção é tudo que a gente busca e o que nos faz seguir. Eu acho Com mais certeza. fácil. Mas vamos lá, né? Que tem... Vamos lá, que tem mais pergunta e o tempo é curto. A Débora Angelim, ela disse assim, Júlia, que lindos. Curiosa para saber como foi a primeira infância dele, como era quando ele tinha a idade do Rafa. O Rafa está agora com 5 anos, 4, 5 anos, como é que o Marcos é? Como é que foi a infância dele até os 7 anos, mais ou menos? Eu volto a dizer assim para vocês, acho que vocês já conhecem a história, até então a gente nem sabia que ele era autista. Foi mais tarde, né? Isso, então a gente trabalhou com o Marcos bastante estímulos pelo fato dele ter lesão cerebral. Então nós tínhamos que tentar organizar, ou seja, reorganizar o cérebro dele. E foi assim tranquilo, trabalhoso, é claro. Nós tínhamos um método que a gente seguia, mas que ele sempre foi tranquilo, né? Assim, tinha as suas manias, por exemplo, de ficar em volta da casa balançando girando, gostava de como é que é, exaustores, aquelas coisas, mas a gente associava com a lesão cerebral. Mas volto a falar, a gente sempre conversou muito. Lá em casa era a casa de loucos. A Arlete era doida. Fala até na palestra. Porque tudo a gente falava, tudo verbalizava, tudo. Apesar de ele só vir falar com 4 anos de idade. Tem uma pergunta até que alguém fez aqui, já vai estar respondendo, eu acho até que foi a Fê. Que perguntou com que idade que o Marcos começou a falar e como é que foi essa fala? Assim, ele não teve aquela fase que os bebês têm, né? Babá, papá, papi, papá, que eles falam. Fala erradinho. Exato. Nada dessa fase ele teve. Então era muito interessante porque a gente achava assim que ele realmente não fosse falar. Mas nem por isso a gente deixou de passar as informações. Sempre. Tudo que o Marcos coloca nos vídeos, tudo que tu ia falar, se tu fosse dar comida para ele, tu passava todas as informações da comida. O que era, de que era feito, de que gosto, o cheiro que tinha, tudo isso. Né? Tá comendo de colher, se estava comendo de garfo, quem estava ajudando ele a dar a comida, tudo a gente passava a informação. E lá pelas tantas, de repente, do nada assim, o Marcos começou a falar. E ele não começou a falar uma palavrinha, ele começou a falar corretamente. Tudo certinho, tudo. Assim, frases. Frases, impressionante. Nossa, assim. Então lá em casa foi a maior da festa, né? Imagina, quem não falava, daí de repente, não vou lembrar agora, acho que eu tenho anotado isso em algum caderno lá em casa, o motivo. Que foi uma alegria dele, assim, e ele começou a conversar. E aí foi para nós uma festa. Ele não andava ainda e começou a falar para nós. Tudo. Quando é que ele começou a andar? Em seguida. Um tempo depois, com muita... A gente fez muita atividade na água com ele e dele firmou a primeira... Marcos tem hipotonia, não? Hipotonia é fraqueza nas pernas, né? Ele teve. Teve bastante. E o que nos solucionou, nos ajudou foi a praia. Eu era professora, então nas minhas férias eu ia para a praia e ficava na água o tempo todo. Eu fiquei forte, musculosa, imagina, né? Porque deu fazer... E trabalhei na água e onde ele lá na praia mesmo, ele firmou a primeira vez a perna, no sofá. Nossa, que legal. Tudo tem uma história, assim, é bem... O Rafa, a gente teve no começo desse ano, a hipotonia dele ficou mais forte, então o professor de educação física falou pra gente tentar um movimento de bicicleta, ou até a natação, mas ele tinha feito a cirurgia, aí não dava pra fazer natação. E também foi ali, a insistência pra ele pegar, por exemplo, a bicicleta. Foi 3 meses, assim, não tinha jeito. De repente, um dia eu desci, ele foi na bicicleta, subiu em cima e saiu pedalando. Eu fiquei assim, como assim? Mas sabe? Por isso que eu penso, assim, uma mensagem para os pais até. Quando vocês querem desistir, não desistem. Exatamente. Tá? Porque daí tu dando mais um pouquinho, talvez está quase chegando lá no subconsciente, o registro, né? Não é porque eles não estão demonstrando que eles não estão absorvendo. Isso ficou muito claro, assim, aqui. Isso é claro. Eles estão percebendo tudo. A questão é que tem o tempo deles. E isso, Júlia, é importante que os professores também saibam. Exatamente, verdade. Porque às vezes o professor diz uma vez ou duas, pronto, ele não vai aprender, ele não aprendeu. E às vezes é só uma formulazinha diferente de falar, uma maneira diferente de cobrar, né? Exatamente. E dá um resultado. Exatamente.
Aqui a Fê Marins. Ela pediu se o Marcos chegou a tomar alguma coisa de medicação para ter foco ou para outro fundamento, para estereotipia, para enfim, várias coisas. Ele nunca chegou a tomar nenhum tipo Risperidona, essas coisas assim, não. O Rafa também não toma. Já respondendo, porque tem gente que pergunta, já vou respondendo junto. Não, ele nunca tomou. Nem, tipo, homeopatia, coisas naturais, coisas assim, nada. Tudo trabalho. Na verdade, eu acho que tanto o teu quanto o meu, o foco é trabalhar a sonoterapia, né? Que é o e a fala, e o verbalizar sempre, né? E sempre quando ele, por exemplo, insistia com alguma coisa, eu chegava e dizia, ó, não pode por isso, por aquilo. Aqui é perigoso porque tu vai se cortar. Porque a gente sabe que o autista não tem muita noção de perigo. O Marcos também tinha isso. Também tinha isso, com certeza. Rafa também. Então, assim, ó, muitas vezes nós saímos na rua caminhando para ele decorar onde é que era a faixa de pedestre, aonde que ele tinha que caminhar, achar uma faixa de pedestre, parar, olhar para a direita, olhar para a esquerda, aí ele passar. Tanto é que hoje ele não aceita em hipótese nenhuma atravessar a rua sem ir na faixa de pedestre. Rafa também. Tem que dizer, aprendeu. Mas no início ele saía correndo, sabe? Porque ele não tinha noção do perigo, né? Exatamente. Mas a questão de falta de noção de perigo até hoje, em algumas situações, ela aparece novamente. Né? Eu, por exemplo, teve uma situação que vinha um carro, assim, pela rua e aí não tem tantas faixas de pedestre assim em uma cidade pequena, né? E aí a minha mãe disse, nós precisamos ir pro outro lado, porque nós precisamos chegar lá na loja. Aí eu não calculei direito a distância que o carro estava, assim, porque o meu foco era chegar lá do outro lado, não tinha que considerar, né? E aí eu estava na metade do caminho, o carro já estava bem, mas a pessoa me viu, claro, mas freou e tudo, só que eu levei um susto que eu não contava com aquilo. Então ainda de vez em quando isso acontece. E uma coisa que tu falou, numa das vindas que tu teve aqui, que a gente tava ali embaixo com o Rafa, que tu comentou de quando o Rafa tivesse, por exemplo, indo pra estrada. O Rafa não tem noção nenhuma e ele gosta do movimento do carro. Então, se eu abrir o portão, ele vai no meio da estrada, sem noção nenhuma. E aí tu falou assim, ó, não grita. Porque se tu grita, desarruma tudo e ele não consegue associar o que tu tá falando, por mais que entenda a palavra, mas não associa porque bagunça tudo no cérebro. Eu achei isso muito interessante. Porque na hora, e eu acredito que todas as mães vão concordar, na hora do susto a gente tende a gritar, espera, não, vem cá, e tal, sabe? E isso é uma coisa que me ajudou demais. Porque eu vi que realmente, mesmo que o meu pânico esteja aqui em cima, porque eu sei que ele está correndo risco, eu tenho que falar baixo e eu consigo tirar ele daquela situação. Mas é tão difícil para as mães fazer isso. E que eu tenho um primo que até, eu não sei se essa live está chegando lá em Estocolmo, onde eles moram. Tomara que sim, se estiver me vendo, faça algum gesto. Faz um curtir. Mas de alguma maneira essa vai chegar lá nele, né? E eu estava visitando ele, e por que ele chegou na conversa? Ele falou assim, não precisa necessariamente gritar, o que tu precisa é ser firme. Exatamente, é diferente. E a firmeza não é grito, ela é um tom de voz, uma tonalidade de voz mais impactante do que a voz de fala normal. Sim. E isso eu aplico com os meus alunos de violão, eu aplico com meus pais, quando eu preciso discutir algum assunto, porque o grito por si, ele bagunça e faz. Então esse conselho eu trago para as pessoas, mães, pais de autistas e até os próprios autistas. Verdade. A Porque dá para se firmeza trabalhar ela não de outra significa forma. necessariamente o grito e a alteração da voz da pessoa. E já emendando isso que a tua mãe falou também, pra gente nem ir pra outra pergunta, a questão de quando a tua mãe repetia tudo pra ti, que nem ali, de colocar a calça, né? Vai colocar a cueca, a calça, a meia, o tênis, a camisa, a cor. Isso tu sentia que te ajudava, te estafava? Qual que era o teu sentir? Porque ele ajuda. Eu sou uma pessoa verbal, né? Eu gosto do som da palavra e do som do ambiente também.
o que acontece hoje em dia é um pouco estafante para ela, eu acho. Porque como eu tenho essa guia de mover pelo verbo, né? A minha mãe disse, meu Deus, mas eu tenho que falar tudo aqui. Mas eu preciso achar outro jeito agora, Agora nós estamos já porque tentando, né? a frase é muito impactante, ela precisa estar ali. Então, E tem que ser direta, objetiva, Isso. mas, como é que eu vou te dizer? Não pode ser em entrelinhas. Não pode ser algo tipo, vai lá e pega uma camisa. Tem que te dizer qual camisa que quer que pegue. camisa, Isso é fundamental. Porque camisa por camisa tem várias, né? Tu vai querer uma em específico, é isso? Isso. Tá. Só complementando aqui, né, Juliana, que agora chegou um momento de que é por isso que eu cobro dele. Eu não preciso mais falar para ti, filha, algumas coisas agora. Porque agora tu já sabes. Então agora tu é inteligente, tu vai começar a responder isso. Não espera a mãe mandar mais agora. E fazer as escolhas dele. Exato, também. agora não O precisa problema mais. disso aí é saber quando. Eu sei, mas não sei quando. Qual que é o momento É. certo para te fazer isso? A informação É está ali, interessante. mas de repente eu posso fazer alguma coisa que o momento não pedia. Exato. Então agora a gente está tentando trabalhar juntos para adequar mais esse Isso é processo aí. importante, isso é importante porque a gente às vezes trabalha, que nem o Rafa agora é pequeno, mas para a idade do Marcos a gente já saber dessa situação que se torna diferente Sim. da infância, porque lá a gente precisava repetir. Aqui agora a gente precisa ensinar ele a não ter que, A não ter que repetir. a ele fazer a escolha, ele saber o momento de fazer a Exatamente, porque escolha. agora ele já é autônomo. Está Exato. ficando autônomo. A Fê Marins pediu se tu já ouviu falar, Marcos, sobre as moradias assistidas. E o que tu acha disso? Qual que é a tua opinião dessas moradias assistidas? A Fátima fala muito sobre isso, né? Ela da Holanda, Sim, que tem. Ela vai inclusive fazer uma live aí pra frente, falando, Bem mostrando. legal essa. Quem sabe vocês não vão pra lá, né? Eu ia até me arvorar nessas falas da Fátima, porque eu leio bastante os textos do Ultimates, que é o blog que ela mantém lá na Holanda, e aqui no Brasil também. Eu já dei uma entrevista a ela, que foi muito bacana, esclareceu muita coisa, tanto para mim quanto para ela, tive contato com o texto das moradias assistidas. Mas para mim, no meu caso, eu não precisaria de uma moradia assistida, porque as dificuldades que eu tenho podem ser facilmente supridas com a amizade na vizinhança, por exemplo. E até a parte... Voltamos, pessoal. É que alguém ligou no meu celular, tá? Ele vai voltar a falar da moradia. Tá, a moradia assistida, para mim, em particular, ainda que tenha muitas informações sobre isso e ache importante, ela não se faz necessária porque eu posso ter uma vizinhança com quem eu me relacione. Ou até um grupo de WhatsApp ou de Facebook que possa me suprir algumas demandas. Porque o que mais me desafiava, eu já consegui estabilizar. Não significa que eu não vou me sentir desafiado de novo, mas eu já vou saber melhor o que fazer. Claro que a gente precisa avaliar qual é a carência de cada pessoa. Né? O autismo é um espectro, então ele é muito variado. E a gente tem pessoas com carências em certas áreas e potenciais em certas outras áreas. Então, se há uma área de convivência que é muito afetada, pode-se ter a moradia assistida. E é nesse ponto que eu gostaria que a discussão avançasse aqui no Brasil, como está lá na Holanda. Exatamente, porque lá eles têm um suporte bem grande já, né? Bem adiantada, né? Exatamente. Se eu não me engano, tem algum parágrafo do texto da Fátima falando sobre isso, sobre os autistas. Se eu não me engano, tá? Corrijam-me se eu estiver enganado, porque faz algum tempinho que eu li esse texto, esse material.
os autistas que têm mais comprometimento em atividades coletivas, em vivências e saber como fazer isto, precisariam de uma moradia assistida. E aqueles autistas que se sentem mais autônomos com essas questões não precisariam. Sim, é que muitos, pelo menos aqui no Brasil, o que a gente percebe? Porque na Holanda eu acredito que essa fase já tem até passado devido à experiência que ele já tem nessa área. Mas aqui no Brasil é muito a questão de como é que esses autistas vão ficar se não tiverem mais pai, mãe. Exatamente, eu acho essa que... assistência, entende? Sim, aí tu chegas... De ter o suporte. Sim, aí tu chegas num ponto que eu não cheguei, que eu não estava pensando até lá, em longo prazo, né? Sim. Não seria de imediato, mas assim, com quem ficaria? Se não tiver um irmão, que nem tu tem o teu irmão, né? Mas se não tivesse, como é que suporte que teria? Porque nem todo familiar vai querer acolher. Sim. Né? Mesmo o próprio irmão, daqui a pouco ele tem a vida própria dele. Exatamente, e não sabe como é que vai ser a vida deles lá na frente. Que não seja contigo, né, Bruno? Mas esses todos os pontos, vocês acabaram de trazer a Júlia e a mãe para a conversa, que eu não tinha pensado nesse intervalo de tempo. E aí sim se faz necessário discutir as moradias assistidas. Porque não seria algo no sentido de ser só uma assistência, tipo médica e tudo mais, de suporte ali, mas de um local, como se fosse um condomínio, onde pessoas que tivessem interesses similares pudessem morar e se sentir seguras. E ter a sua independência, tendo um suporte, sendo observado, tendo as necessidades em si que são fundamentais, mas com uma certa independência e qualidade de vida, que eu acho que é importante. Porque um autista é diferente do outro. Sim. Então... Eu, particularmente, gostei bastante da ideia, assim, porque os pais não são eternos, né? A gente sabe disso. Então, por exemplo, a gente lá em casa, a gente começa a preparar agora Marcos para que ele consiga sobreviver sozinho. Então, não que a gente quer que a gente vai se largar ele, não é isso. Nós vamos estar constantemente em contato. Mas assim, a gente percebe que daqui a um pouco ele quer ter o cantinho dele. O canto dele, o espaço dele, com as coisas que ele gosta. Entendeu? Então assim, mas para isso ele tem que ainda estar estudando alguns detalhes, sabe? Preparado para alguns detalhes. Sabe o que eu acho legal? Porque eu não sei onde é que foi aqui no Brasil que eles fizeram uma vila de convivência de idosos. É um condomínio, várias casas, cada um tem a sua casa, suas coisas, mas eles têm, tipo, segurança, enfim, tem uma série de particularidades. Eu achei isso muito legal, porque, compra uma casinha ali e faz como um veraneio, alguma coisa assim, para ir se adaptando, para ir conhecendo. Eu acho que seria... Daí vem a vizinhança, como o Marcos falou. Cria-se a vizinhança que ajuda também. Exatamente. Vamos seguir, que a gente está com o tempo curto. Deixa eu ver aqui. A Fê tinha pedido sobre a adolescência, se tu tinha amigo, o que tu poderia falar dos amigos? Como é que é isso? Tu tinha turminhas? Porque ela fala muito de muitas vezes ser deixado de lado ou não ser chamado para festas, coisas nesse sentido. Tanto a tua experiência quanto a da tua mãe. Esse risco, infelizmente, a gente corre e não está a escapo, tá, Fê? A gente tem pessoas que, infelizmente, com toda a informação que é disponível, ainda não estão preparadas para conviver. Isso é triste, mas é verdade. E eu senti esse tipo de coisa acontecer na adolescência, principalmente porque forma-se o grupo e não se deixa as pessoas entrarem com suas capacidades individuais. E também não se deixa a pessoa manifestar a ideia. O adolescente tem aquela mania de siga o líder o tempo inteiro, coisa que eu não tinha. Eu era muito mais, então vamos procurar isso aí num livro, e depois numa revista, num jornal e num outro artigo. Aí eu tenho uma opinião formada, mas o adolescente é mais... E eu não tinha paciência para esse tipo de coisa. Então, não era uma coisa que eu não era respeitado. Eu não tinha paciência. E tu sentia falta disso ou tu estava tranquilo nessa situação? Como é que tu percebia isso em torno de ti? Vendo os grupos muitas vezes formados e tu estava
ali, digamos que isolado ou dentro dos teus interesses? Como é que era para ti tudo isso? Eu não senti, teve um bom e longo tempo que eu não me senti isolado, porque, como tu disse, eu estava dentro dos meus interesses. Se eu tivesse um livro e um computador onde eu pudesse escrever ou pesquisar, tudo bem. Mas chegou uma fase que a minha mãe percebeu que eu não iria ter vida social se eu continuasse daquele jeito. E aí eu pensei nisso. E quando eu pensei nisso, eu percebi que eu meio que tinha perdido tempo demais ali. E já meus papos não eram os mesmos das outras pessoas. Só que eu sempre contei com as pessoas mais velhas que eu e eu tinha uns 3, 4, 5, 10 amigos lá na minha turma de primário, olha só. Que daí, vendo essa situação, eles já eram adolescentes também, já conviviam comigo, sabiam como eu era e tinham noção disso que eu estou falando, eles me puxavam para dentro dos grupos. Que legal. Os maiores. Os né? maiores e os amigos lá do primário, né? Que eu tenho até hoje esses amigos, inclusive. Era bem interessante, assim, porque a gente vendo que ele não se socializava, e a gente queria muito que ele se socializasse. Então, assim, no aniversário dele, em momento nenhum a gente deixou de comemorar. Então, nós tínhamos um sítiozinho, a gente fazia lá escorregador, braqueador, futebol como é que é? No sabão, balanço, e lá... Muitas vezes os amigos que estavam se divertindo e o Marcos lá no cantinho com o negocinho girando. Ei, Marcos, vamos agora? Tá. Daí ele largava o que ele estava fazendo e ia lá, se envolvia mais um pouquinho. Aí daqui a pouco, do nada, ele ia se distanciando, ia lá. Mas para nós era importante isso. Sim, Quer dizer, se os amigos não chegavam a ele por vontade própria, a gente convidava. Entende? Marcos, tu queres dormir na casa de um amiguinho? Não, mãe, não quero, eu prefiro em casa. Aí o que a gente fazia? A gente trazia os amiguinhos para dormir lá em casa. Entendeu? Então a gente para ir construindo um pouco dessa socialização. Um pouco, né, que era muito complicado, a gente entendia. Por exemplo, agora, por sinal, ele foi convidado para ir num casamento de uma amiga que estudou com ele de quinta até o terceirão, né? Da sexta até o terceirão. E ele gostava muito dessa menina. Ela era muito parceira, ajudou ele muito. E agora ela vai casar. E ela já está... Onde que ela está? Em que cidade, Marcos? Chicago. Chicago ela está. E ela vem casar aqui no Brasil, porque os parentes são daqui. E Marcos teve a honra de receber o convite dela. Hein? Que legal. Então, assim, essas coisas são... Não é aquela amizade assim tão forte, tá, Fê? Mas assim, é complicado. Grupo de amigos é complicado. E tu percebe, Arlete, que essa angústia e essa vontade, ela parte mais da gente que é mãe do que deles. Com certeza. Dói mais na gente. Dói mais na gente. Dói mais porque assim, tu vê os próprios primos se juntando para ir numa lanchonete e são capazes de não convidar ele para ir junto. Eles não têm talvez teria que trabalhar isso, né? Na população, na comunidade. A sociedade então ele vai deixando. Foi aonde Marcos então tentou se superar em outras coisas. Então uma forma, por exemplo, dele se socializar era todo o evento que tinha na nossa cidade ele ia cantar. Que é incrível, particularmente. Então ele todo cantava. Evento que eu tiver presente, que o Marcos tiver, eu vou pedir para ele cantar. Desculpa, mas é isso mesmo. Então ele se socializava. Tinha aula de canto, a gente levava ele. E não deixa de ser uma forma dele se socializar e se sentir bem. Então, assim, quando a gente sentia, não, agora ele não está mais gostando. Era um momento, então, de respeitar que ele não estava mais afim. Mas eu ia junto, a gente ia caminhando, que ele gostava de caminhar. Tu inventava uma historinha, tu inventava sempre para ele gostar de ir, sabe? Sim. E foi importante isso. Mas quanto aos amigos, infelizmente é complicado. Tá? As panelinhas vão se formando e ele tem que ser muito forte. E com certeza, igual o Marcos, para ele não faz tanto mal como nós mães. Tu percebe, Marcos, nessa fase, tanto a adolescência quanto hoje em dia, imagina da adolescência até agora, a maldade das pessoas, muitas vezes um interesse ou mesmo o preconceito, tu percebe isso? Como que tu lida com isso e qual que é a tua visão? Hoje sim, né? Mas era assim, eu vivia no dia a dia
E aí aconteciam princípios dessas questões, aí eu não conseguia captar, mas aí meu irmão vinha e disse, mas tu não percebeu que a pessoa lá estava tentando te passar para trás e o outro queria também? Aí eu voltava para a convivência mais atento. Aí era o meu primo que dizia, Marcos, tu não percebeu que a pessoa está te passando para trás? E aí, quando isso acontecia, é claro que eles não botavam caraminholas na minha cabeça, né? As pessoas que estavam por perto sempre viam o que acontecia, porque eu tenho muito essa inocência e não quero perder em alguma parte, eu não quero perder, né? Ficar na defensiva porque vai ter um preconceituoso lá fora. Eu acredito muito naquela regra do 1%, sabe como é que é? Sabe aquela metáfora do Albert Einstein? Então vou contar. Pode contar, detalhadamente. Ela diz assim, até é importante nessa questão para todos nós, e quem souber vai saber, por favor, dar um alô aí também. Dá um curtir Ele se souber. dizia que se o Albert Einstein estivesse num ponto de ônibus e de repente um raio atingisse a sua cabeça e ele soubesse muito mais do que nós não iríamos saber a diferença. Porque ele sabe muito mais. Só que se ele soubesse uma coisinha que nós não sabíamos antes, nós já vamos perceber a diferença. Essa metáfora é um pouco esquisita, eu sei, só que ela diz assim, não adianta você saber muito mais do que todo mundo e saber tudo que vai te acontecer. Mas se você viver cada dia da tua vida e saber o que pode acontecer a cada dia, aí fica melhor. Verdade. E é isso que eu tento fazer, assim.